Som. Teremos, neste momento, a palestra Ferramentas do Novo CPC, no enfrentamento da litigiosidade, que será proferida pelos excelentíssimos juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Reinaldo Branco de Moraes e Luiz Fernando Silva de Carvalho. A mesa será presidida pelo excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima e também pelos juízes Carlos Alberto Pereira de Castro e Leonardo Rodrigues Itacarambi Bessa. Reinaldo, com a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite novamente recebido da Escola Judicial para falar uma vez mais de assunto envolvendo direito processual, que sempre foi a minha área de estudos desde a época da graduação, e até quando entrei na magistratura do trabalho me perguntavam, mas se você gosta de processo civil, o que você foi fazer no Justiça do Trabalho? De fato, naquela época a resposta era uma, hoje é exatamente outra. Cumprimento também os colegas da mesa, e da mesma forma que o Luiz Fernando comentou, quando recebi o e-mail para dividir uma mesa e que constou o nome dele, eu já sabia que o assunto era de cunho processual. Independente do que fosse, aceitei de imediato também em razão disso e até pelo apreço que tenho pelo nosso colega. O tema é provocante, como disse o presidente Mesa Amarildo, né? Ferramentas. Se eu tirar minha caixa de ferramentas aqui, então, além daquelas que o colega já retirou e que estarão de forma expressa na reforma, que, se não entrar em vigor no dia 30, porque 29 vota, dia 30 o presidente homologa, tem um prazo de vacância de 120 dias, aí começa o prazo da vacância. Deve entrar logo nos primeiros dias de julho, caso aprovada. Aquela derrota que houve ontem, em tese, nada mudou, porque o que importa é a votação final lá no Senado, como todos nós sabemos. E a grande probabilidade de que passe tudo exatamente como veio dantes. E se isso de fato acontecer, um problema que nós já tínhamos, que era estudar o direito processual do trabalho previsto na CLT, comparativamente ao direito processual comum, o CPC, agora a amplitude ganhou contornos outros, até porque algumas novidades do CPC agora estão expressas dentro da CLT. Então, quais são as ferramentas para buscarmos diminuir a litigiosidade? Esse é o questionamento que se faz. Basicamente, eu vou falar de 3 pontos, e havendo tempo, e quero correr um pouquinho nesses pontos, até para poder fazer algum contraponto aos pontos novos que o colega Luiz Fernando colocou. Basicamente, eu vou falar de uniformização de jurisprudência, e os colegas de primeiro grau que estão aqui, não pensem que isso não afeta os colegas de primeiro grau. Afeta e em muito, e vou demonstrar em seguida por quê. Vou falar sobre julgamento antecipado parcial do mérito, que todo mundo já conhece, já sabe o que é, e que o PJE não deixa implementar. Há aqueles que o querem. Ainda bem que está bem próximo de resolvermos esse problema. Segundo divulgado, e eu acho que talvez amanhã, eu vi que palestrará o colega Maximiliano, talvez ele consiga nos responder qual é a versão do PJE, na sexta-feira, qual é a versão do PJE que implementará isso, e já deixo a pergunta. Nós precisamos do julgamento antecipado parcial do mérito? E o último ponto, a primazia da integral decisão de mérito. Primeiro tema, uniformização de jurisprudência. Preciso fazer um resgate histórico, ainda que de forma bastante rápida. O CPC, passado, artigos 476, 476, 479, previa o incidente de uniformização de jurisprudência. Era um incidente facultativo e que a grande maioria dos julgadores, estou falando de forma geral, em todos os ramos do Poder Judiciário, não o suscitaram
por muito tempo, as partes não o faziam, o Ministério Público não fazia, enfim, todos os legitimados, ninguém deu bola para isso. Veio uma lei em 98 na área trabalhista, 9756, salvo engano, que colocou uma palavrinha que os tribunais obrigatoriamente uniformizarão sua jurisprudência. Lei para a área trabalhista. Continuamos não dando a mínima para isso. Aí o TST, no prazo ainda de estudos do CPC, apresentou projeto de lei gestado no TST e introduziu alterações na CLT, artigo 896, parágrafos 3º, 4º e 5º e 6º. Resumidamente diz assim: os tribunais obrigatoriamente uniformizarão a sua jurisprudência. Quem é que pode suscitar? Qualquer julgador, as partes. Dentro desses parágrafos também, constava que o presidente de cada regional, ao examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos de revista, em percebendo que a temática era tratada de forma divergente no âmbito do seu regional, deveria instaurar um incidente de uniformização de jurisprudência. A grande maioria também não deu bola para isso. Os recursos de revista continuavam sendo admitidos, como sempre foram, analisados, chegaram no TST, e o relator do recurso recurso de revista lá no TST determinava a baixa dos autos para que o presidente do regional cumprisse aquilo que estava na lei. Algum tempo depois da vigência da lei, que foi em setembro de 2014, os tribunais regionais foram compelidos pelo TST a começar a uniformizar a sua jurisprudência, porque era exatamente isso que os ministros queriam com essa lei. Porque eles estavam precisando uniformizar a jurisprudência entre regionais por causa da divergência dos regionais. Tinha entendimento em regionais para os dois lados. Então, qualquer entendimento, a aposentadoria extingue ou não extingue, tinha julgados dos dois lados. Qualquer outro julgado de outro regional que conflitasse com uma dessas decisões permitia a revista. E quem é que tinha a obrigação de uniformizar daí essa divergência interna? O TST. O TST disse, vamos acabar com isso. E, de fato, a lei veio exatamente para isso. Até porque, expresso também lá no 896, parágrafo 3º a 6º da CLT, que a decisão proferida no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência será objeto de súmula ou TJP, tese jurídica prevalecente, e quer num caso ou no outro, vincula todos os órgãos do tribunal. Os órgãos abrangem o primeiro grau? Deixo aberta ainda essa pergunta. Aqueles que atuam no tribunal, seja juiz convocado, seja desembargador efetivo, estão vinculados à sua jurisprudência e devem observá-la. Ainda assim, há situações que estão chegando no TST e o TST está devolvendo para que se aplique a própria súmula ou a TJP que não foi adotada. Pois bem, entra em vigor o CPC. E o TST, através da instrução normativa número 39, na semana que entraria em vigor o CPC, edita a instrução normativa 39. E lá, como todos nós sabemos, já lemos várias vezes, a indicação daqueles dispositivos que são aplicáveis, não aplicáveis ou aplicáveis com algumas adaptações. Especificamente quanto ao Instituto em tela, de uniformização de jurisprudência previsto no CPC atual. Não é mais o IUJ do CPC de 73, artigos 476 e 479, agora é o IRDR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Esse instituto substituiu o IUJ do CPC anterior. E a instauração desse incidente, o seu procedimento e as suas consequências são completamente diferentes do IUJ previsto na CLT. E aí a primeira indagação. É cabível na área trabalhista, considerando que temos veículo próprio expresso na lei processual trabalhista para uniformizar a jurisprudência? É cabível o IRDR, que serve para o mesmo objetivo? Eu li e entendi num primeiro momento e continuo a entender que não. Até porque o parágrafo 3º do 896 diz: no que couber, ou seja, no que for omisso o processo do trabalho sobre o IUJ, se usa o que está no CPC. E fazia menção específica aos artigos 476 e 479, que não existem mais
mas o artigo 1046, parágrafo 4º, estabelece, CPC, que em tudo que a lei processual faça menção ao diploma processual revogado, se busque a disposição que lhe é própria no CPC atual, vigente, ou seja, o IRDR. E na Instrução Normativa 39, disse o TST que cabe o IRDR na área trabalhista e especificou que se houver um item do recurso afetado pelo IRDR, os outros pontos que não são afetados, e isso é comum na área trabalhista, acumulação efetiva de pedidos, onde uns nada tem a ver com os outros, os pedidos não afetados, em primeiro grau, é para instruir e não julga, e, se for o caso, quanto aos não afetados, aplicar o julgamento antecipado parcial do mérito. É o artigo 8º da Instrução Normativa. Claro que julgamento antecipado até hoje ninguém fez, em tese, porque o PJE não permite. Em breve permitirá. Em breve permitirá. E um aspecto que diferencia totalmente o IUJ do IRDR, o IUJ, a admissibilidade dele é no órgão fracionário. Aqui no nosso tribunal, o julgamento na turma. São 3 componentes da turma. Se o julgamento ocorrer à unanimidade ou por maioria no sentido de instaurar o IUJ, será instaurado o IUJ. O IRDR, a instauração é pelo órgão competente previsto no regimento interno para a sua admissibilidade. O IUJ nosso é no pleno. O IRDR seria no pleno, ou seja, não será no órgão tumário. Então, já começa totalmente diferente a competência. Admitido pelo pleno, aí tem início o procedimento do CPC. Aí o relator examina a possibilidade de suspensão e, de regra, vai determinar a suspensão de todos os processos no âmbito da região ou no âmbito do regional. Essa suspensão vale por 1 ano. Após isso, deveria prosseguir os processos suspensos, mas é possível, de forma motivada, prorrogar por mais 1 ano. Julgamento do IRDR, pontos favoráveis e contrários devem ser analisados de forma expressa no julgamento, até para permitir depois as teses de superação e de extinção, se for o caso. E outro detalhe totalmente diferente entre IUJ e IRDR. O julgamento do recurso é feito pelo órgão colegiado, competente para julgar o IRDR, porque ele julga o incidente, o IRDR, e ele julga o recurso também. No IUJ, o órgão próprio julga o incidente, julgado o incidente, todos os processos suspensos, inclusive aquele processo onde foi instaurado o incidente, eles são julgados nos seus respectivos órgãos turmários. E outro detalhe totalmente diferente dos 2 incidentes, IUJ e IRDR. Do julgamento do IUJ, o tribunal edita súmula ou TJP, quando muito embargos declaratórios. Não cabe recurso de revista. Do IRDR, cabe recurso de revista. E continuam suspensos os processos. Em princípio, não, como diz o TST, mas é possível buscar uma liminar lá em cima e suspender. E detalhe final do IRDR. Se tivermos um IRDR em Santa Catarina, tratando de um tema qualquer parte de outro estado pode postular junto ao TST, em razão do objeto desse processo afetado em Santa Catarina ser também postulação no seu processo, lá no Acre, por exemplo, ele pede ao TST e o TST concede repercussão de suspensão nacional até que se julgue o IRDR em Santa Catarina. Julgado, se não houver recurso de revista, a decisão vale só para o regional. Ou seja, os outros 24 regionais podem aguardar 1 ano ou mais a decisão e, se ninguém fizer recurso de revista, aqueles processos ficaram suspensos, simplesmente deixam de suspender e a decisão não vale para eles. Eu vejo inúmeros problemas no tal do IRDR. E, por hora, estava muito feliz, porque nós temos norma expressa, né, Luiz Fernando, na CLT, tratando do IUJ, e o IRDR não se aplicaria para nós, que não é o que disse o TST, que diz que se aplica.
E aí a pergunta é, quem escolhe quando será IUJ, quando será IRDR? O legitimado que o suscitar? Pelo visto vai ser isso. Mas a reforma está trazendo a revogação expressa dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 896 da CLT, ou seja, o nosso IUJ obrigatório. Se o nosso IUJ obrigatório da CLT morre por revogação expressa, qual é o veículo previsto na legislação processual para a uniformização de jurisprudência? Os artigos do CPC e IRDR com todas as ponderações que eu fiz. Com todo esse procedimento, com o risco de recurso de revista, de continuar a suspensão. E não vai nos sobrar solução outra, senão também o julgamento antecipado parcial do mérito dos pedidos que não estão afetados ao IRDR. Até porque o pedido afetado no IRDR não é como no IUJ, o órgão fracionário que vai julgar depois do julgamento pelo pleno, no nosso caso. É o próprio pleno que vai decidir o incidente e o item afetado no IRDR. As outras temáticas, não. E as outras temáticas, por que ficariam suspensas e por que não daríamos o devido andamento? Esse instituto julgamento antecipado parcial do mérito, ele afeta o primeiro grau e ele afeta o segundo grau. Por quê? A audiência, apresentada a defesa, 2 pedidos, verbas rescisórias e horas extras. Defesa, verbas rescisórias. De fato, não paguei porque não tinha condições financeiras. Ponto. Horas extras. Nunca fez, em razão disso, disso, daquilo. O que impede o julgamento envolvendo as verbas rescisórias? Ah, mas nós nunca fizemos julgamento antecipado parcial do mérito. Claro que fizemos, só nunca usamos essa nomenclatura. Nós não homologamos parcialmente composições na primeira audiência? A nomenclatura, na verdade, é irrelevante, não é importante, não é isso que define a questão. Mas o nome que se deu é o JAMP, julgamento antecipado parcial do mérito. E nós vamos precisar começar a fazer o JAMP no primeiro grau. Eu o farei. Sei que tem muitos colegas que são contrários a isso, mas a previsão processual não é de faculdade, é de dever. E imagine que a parte na audiência requeira, excelência, li a defesa, não há insurgência nenhuma quanto às verbas rescisórias. Estou requerendo o julgamento antecipado parcial do mérito. Como a audiência é bipartida, de regra, prosseguimento para o dia tal. Aí o juiz defere ou indefere o requerimento. Indeferindo, mandado de segurança. É direito líquido e certo? O tribunal que diga se é direito líquido e certo ou se é faculdade esse julgamento antecipado parcial do mérito. E, aliás, em termos de celeridade, se nós não usarmos esse julgamento antecipado parcial do mérito, tanto no primeiro grau como no tribunal, principalmente nesses processos afetados, até porque, se é o IRDR que vai prevalecer na área trabalhista, a competência para julgar, como eu disse, o incidente e o item afetado é a do pleno. Os outros itens não. Eles não estão afetados e continuam lá no órgão próprio. Pelo menos essa é a minha visão. E mais, no primeiro grau, esse julgamento antecipado parcial do mérito, ao contrário, e peço venha aos colegas, porque sei que muitos divergem do meu posicionamento, ele vai aumentar as composições. No momento em que naquela audiência, olha, determino a autuação, como permite o PJE, para o imediato julgamento do mérito das verbas rescisórias, e o processo continua em relação a horas extras. Julgado de forma antecipada parcial o mérito envolvendo as verbas rescisórias. O TST pacificou e, pelo visto, não haverá divergência em relação a isso. É sentença, embora o CPC diga que é decisão interlocutória, e é recurso ordinário na área trabalhista. Recurso ordinário com todas as suas consequências, custas e depósito recursal. E aí, disso vem outro detalhe. Quantas sentenças parciais são possíveis no processo? Tantos quantos forem os momentos processuais em que estiver madura a causa, madura o pedido, conforme o andamento.
E quantos depósitos recursais são possíveis? Só um? Porque o processo começou como um. Logo, uma sentença, um depósito. Se esse primeiro depósito atingir o teto máximo, acabou. Não tem outros depósitos naquele processo. Eu tenho minhas dúvidas se não tem. Aliás, eu não tenho dúvida. Tantas sentenças quanto os valores provisórios, até porque cada um deles terá a sua execução autônoma. É como se o processo tivesse nascido com aquele pedido só. Mas é uma interpretação que eu sei que muitos não gostam dela. Mas ela vai auxiliar sobremaneira a composição nas nossas audiências. Por fim, subiu a placa ainda 10 minutos? Tá ok? Por fim, primazia da integral decisão de mérito. Artigo 4º do CPC. Literalidade. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Tirando o aspecto da atividade satisfativa, que guarda relação com a efetividade lá na execução, e deixando de lado o prazo razoável, foco especificamente nessa expressão, solução integral do mérito. É um dos novos princípios da nossa principiologia, da principiologia do CPC, e que guarda relação direta com o artigo 6º, que diz respeito ao princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo, juiz, partes, advogados, perito, todo mundo, todos têm que cooperar buscando o exame do mérito, e o legislador ainda colocou, e se a lei não tem palavras inúteis, lá está escrito, buscando decisão justa, artigo 6º, buscando a decisão justa e, tem mais uma palavrinha que agora me fugiu, solução justa e mais essa palavrinha que me falha a memória. Este princípio genérico, ele tem no código artigos que são desdobramentos dele, e eu identifiquei no mínimo uns 10. Falando alguns rapidamente. Qualquer irregularidade ou incapacidade de parte, prazo para sanar o vício. Artigo 76, e isso também no âmbito recursal. Acredito que o TST, ao revisar a sua jurisprudência, súmulas 383 e 395, e tentando harmonizar o seu entendimento com o CPC, não adotou o melhor caminho, porque o TST continua criando óbices havendo irregularidade de parte ou incapacidade de parte. Essa irregularidade tem que ser apontada de forma objetiva e concedido prazo para sanar o vício. Mas o TST nessas súmulas fez algumas exceções que eu acredito não estão na lei e talvez não vingue no STF. Artigo 139, inciso 9º, o juiz deve determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios. Ou seja, vícios de pressupostos processuais abrange tudo. Em razão dos pressupostos processuais, aquela divisão toda que tem, pressupostos objetivos, subjetivos e as suas respectivas subdivisões, qualquer vício do processo tem que ser apontado qual é e concedido prazo para a parte para que seja sanado. E o artigo 317, com todas as letras, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Aquilo que fazíamos na vigência do CPC de 73, e às vezes só lá na sentença, quanto ao aspecto tal, tem fato, mas não tem pedido, mas não tem fato, é inepto, sem exame do mérito. Isso não pode mais. Pela literalidade da lei, não pode mais. Seja pela principiologia do artigo 4º, que isso não é buscar o exame do mérito, seja pela vedação do 317, para ter decisão sem exame de mérito, tem que primeiro apontar o vício. E o artigo 321, quando a petição inicial não preencher os seus requisitos, quando não estiver acompanhado do documento indispensável à propositura da ação, que são os artigos hoje 319 e 320, o juiz identificará de forma objetiva qual é o vício, qual é o defeito, qual é a irregularidade e concederá 15 dias para que o vício seja sanado. Artigo 321. E outro aspecto importantíssimo. Eu detectei esse vício no momento de proferir a sentença
depois da tramitação processual toda, depois da prova oral colhida, eu identifiquei o vício no momento de proferir a sentença. Reabra a instrução, aponte qual é o vício, permita que corrija, permita a emenda da defesa, permita a prova complementar, porque agora tem o pedido, antes não tinha, e depois julgue. Eu sei que a grande maioria dos colegas não gosta de jeito nenhum disso. Eu que vim da área civil, era advogado na área civil trabalhista, estou muito habituado com isso. Então, eu achei maravilhoso isso. Mas eu sei que os colegas vaiaram, né, e vaiaram de forma contundente essa previsão. TST, súmula 263. O que diz a súmula 263 do TST? Salvo o disposto no artigo 330, o que diz o 330 do CPC? A petição inicial será indeferida quando? E aí traz um rol de irregularidades. A súmula 263, salvo os casos que a petição inicial deve ser indeferida, no mais, se aplica o 321. Ou seja, tem que identificar o vício, dá prazo para ser corrigido. A meu juízo, essa ressalva da súmula 263 é completamente equivocada. Porque, primeiro, ela conflita com o 317. Não pode ter decisão de imediato indeferindo a inicial sem indicar o vício e oportunizar que emende. Segundo, o TST editou essa alteração, já na vigência do CPC atual, na súmula 263, levando em conta o considerando o 8º da Instrução Normativa 39, de 2016, onde o TST afirmou que o princípio do contraditório prévio, nem no CPC, ele é pleno, tanto que permite o julgamento liminar de improcedência do pedido, isso de fato está escrito no 332, e permite também o indeferimento liminar da petição inicial. Isso não está escrito no CPC. Podem olhar o artigo 330, a palavra liminar não está lá de jeito nenhum. Colocaram palavras onde não existem. E se existisse, conflitaria com o princípio do artigo 4º e com o artigo 317 com o artigo 321. Ou seja, queiramos ou não, pelo menos é a minha visão, e seja atuando no primeiro grau, seja atuando no segundo, é assim que estou a julgar e a decidir, a parte tem o direito ao exame do mérito. Ah, mas o advogado... O problema não é com o advogado. É ele que fez a inicial, é ele que é o técnico, é ele que deveria conhecer. Se fez o trabalho certo ou errado é outra coisa. A parte tem o direito ao exame do mérito. Pelo menos é a minha visão e é nesse sentido que eu estou a julgar. E um último desdobramento desse princípio, artigos 338 e 339. Se o réu, e notem o detalhe da redação do artigo, do caput do 338, se o réu alegar que ele é a parte ilegítima, passiva na causa, ou que não é o responsável por aquilo que se postula, isso é mérito. Ser responsável não é mérito. Em qualquer dos casos, o autor tem o direito de 1. Substituir o réu primitivo que ele escolheu. Ou 2. Manter o réu primitivo e trazer aquele que o réu diz que seria o legitimado passivo ou responsável por aquilo que ele postula. É o outro desdobramento do princípio da primazia da integrão decisão de mérito. Nós precisamos aproveitar o processo e eliminar os vícios e buscar o exame do mérito. E aí eu faço uma pergunta e não respondo rapidamente, por favor, porque aos colegas que fiz, teve um que respondeu assim, não, 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 não. Perdão, disse 4 não, ele disse 3. Eu disse, calma, você nem pensou, mas ele disse com certeza não. A pergunta é, o juiz pode, não pode, ou deve determinar a intimação do advogado do autor para que corrija o polo ativo, percebendo manifesta ilegitimidade de parte, no polo ativo. E aí dou o exemplo. Petição inicial que eu recebi há cerca de um mês. Espólio, representado pela viúva, fatos narrados. Morreu o fulano de tal, que trabalhou com a ré, pedidos. Quero pensão e indenização por danos morais em razão do falecimento do meu marido. Quem é a parte legítima ativa? É o espólio? A possibilidade de uma sentença sem exame de mérito é evidente? Intimei o advogado do autor, indiquei os artigos do código, ele captou a mensagem, juntou nova procuração
retificou o polo ativo. Se não captasse também, aí não teria solução. Difícil é captar. Tá? Eu teria ainda outros pontos a abordar, mas o meu tempo venceu. Tenho 30 segundos ainda. E eu deixo para os debates, até porque as ponderações que o Luiz Fernando fez em relação a alguns temas, artigo 381, princípio da sucumbência, pedido líquido, e um detalhe curioso. Notaram que a CLT agora terá a norma expressa para rito sumário e para rito ordinário, no sentido que os pedidos têm que ser líquidos, e que a consequência é, em não sendo, será proferida sentença sem exame de mérito? Eu nunca entendi esse tratamento rigoroso dado pela Lei 9957 de 2000, que trouxe o rito sumaríssimo para a área trabalhista com essa determinação. O CPC, naquela época, quando a inicial não preenchia os requisitos do rito sumaríssimo, que depois mudou o nome para ordinário, de forma expressa dizia, 277, parágrafo 4º e 5º, o juiz converterá para o rito ordinário. O que importa é o exame do mérito, não o meio processual. E nós, da área trabalhista, que sempre priorizamos a simplicidade, a informalidade, se aplicarmos o que está aí, sem sequer permitir que o autor corrija o vício, além de conflitar com a súmula 263, tirando aquela ressalva do início lá, que é desconforme com o código, nós estamos negando vigência a essa principiologia e mais, negando vigência aos nossos próprios princípios de simplicidade, informalidade, dentre outros tantos que eu não preciso mencionar, que os colegas bem conhecem. Olha, o plenário está ainda praticamente lotado. Isso é admirável. Muito obrigado. Bem, como eu disse inicialmente, ferramentas do novo CPC, enfrentamento da litigiosidade, eu vou dizer para vocês que continuo com mais dúvidas se existem realmente essas ferramentas ou não. Mas eu diria para o Reinaldinho o seguinte, assim você enfraquece a nossa amizade. Sinceramente, abrindo meu coração aqui. Nós levamos 35 anos, estão aqui os colegas aqui na frente, para termos 110 súmulas aqui no nosso tribunal. Quebramos um preconceito que havia, uma resistência muito grande, né? Hoje temos 110. E aí essa nova reforma vai acabar com a nossa súmula da forma com que estamos executando, vai acabar com o IUJ. Vamos para o IRDR, que é uma coisa, é uma caixa preta, né? Como diria o ACM, uma caixa preta do judiciário. Mas, enfim, eu teria 157 perguntas aqui, mas claro que eu não vou fazer, né, porque não é próprio da mesa. Então, vamos abrir agora os questionamentos pelos colegas. Eu pediria que fossem o máximo possível objetivos. Doutora Mari, primeiro, que levantou a mão primeiro, depois o Lisboa e o Narbal, que foi pelo menos a ordem que eu vi. Tá. A minha primeira pergunta é para o Reinaldo, mas eu também quero que ele, depois de tu, que o Fernando faça o contraponto. É assim. Não, é 2 em 1. 2 coisas uma cajadada só. É o seguinte, falaste muito do IRDR, do julgamento antecipado, e eu comecei a olhar assim, a partir do rostinho do Bessa, todo o meu campo de visão, que ninguém gostou, inclusive eu. Então, tá. Agora eu quero lhe perguntar. Isso, porque falaste muito expressamente, assim, ó, olha, essa é a minha visão. Essa é a sua visão? Ou por aí todo existe mais um monte de Reinaldinho Branco de Moraes nos outros congressos e por aí? Quer dizer, tem gente, tem essas súmulas, esses enunciados dos congressos no Brasil afora pensando assim? Ou é uma coisa muito particular da sua magreza? Da nossa magreza, né? E depois eu queria saber se o nosso outro colega, se ele aplica, acha muito bom, bate palma, ou ele também está no campo de visão? Eu participei no último final de semana em Gramado do 3º FNPT, Fórum Nacional de Processo do Trabalho. Os 2 anteriores foram em 2016,